Vamos dar continuidade agora com a sessão de escaldagem e depenagem. Se até agora você não entendeu, vendo algumas fotos, vendo a gente abordando esse setor, explicando as particularidades, eu tenho certeza que esse vídeo vai elucidar suas dúvidas. Conforme ele for passando, eu vou explicando e vou pontuando algumas coisas, ok? Bom, aqui vocês estão vendo as aves entrando no tanque de escaldagem. Então, esse tanque é um tanque que está quente, essa água está fervendo, eu tenho borbulhamento, esse borbulhamento é através de uma injeção de ar para ajudar a circulação dessa água quente dentro do sistema, até para otimizar essa escaldagem. E aqui já é a transição da escaldagem para a depenagem. Então, é nesse momento aqui que aquelas dedeiras de borracha começam a trabalhar internamente e eu tenho não só uma, eu tenho mais de uma seção de depenagem, de depenadeiras, para poder retirar eficientemente as penas das aves. Então, num primeiro momento eu tenho uma retirada mais grosseira, depois eu vou afunilando, melhorando essa retirada, conforme ela vai passando nas máquinas. Ok? Aqui já é a saída, né? Essa retirada da pena já está quase acabando. Eu tenho aqui uma toalete realizada pelos funcionários. Interessante, pessoal, que como esse vídeo ele não é brasileiro, eu não tenho aquele ponto de inspeção P, ok? Só para ficar claro, porque aqui já está acontecendo a remoção da cabeça. Lembra que eu falei que o ponto de inspeção P tem que acontecer antes da retirada da cabeça das aves, porque essa cabeça ela pode ser comercializada para produtos comestíveis, ok? E um pouco ali adiante, a gente tem um corte das patas, tá? Tá vendo? Ela está passando ainda com as patas aqui. Conforme eu corto as patas seguem para um novo gancho e as carcaças são transferidas. Olha aqui, ó, para você ver, ó, esse é o transferidor de carcaças. Ou seja, as carcaças vão seguir para o setor de para o setor da evisceração e as patas vão seguir para aquele tanque de escaldagem de patas que eu comentei agora há pouco. Estão vendo? Aqui a transição da seção está indo para outro setor, que é o setor da evisceração. E aqui a câmera está puxando de volta para vocês identificarem aonde que as patas estão caindo. A pata vai cair aqui, nesse aqui, ó, tá vendo, pessoal? Conforme ela vai caindo aqui, ela vai diretamente para aquele tanque de escaldagem de patas, certo? Ok? Então, assim, com esse vídeo, melhora muita compreensão do aluno para falar assim, poxa, Humberto, agora ficou um pouco mais fácil. Por quê? Eu estava vendo as fotos, mas vendo esse vídeo aqui, com certeza meus conhecimentos já aumentaram um tanto quanto. Vamos para a questão de concurso? Eu vou dar uns minutinhos para você pensar e a gente vai resgatar aqui e comentar sobre as questões. Conseguiu resolver? Bom, aqui nós estamos falando sobre escaldagem e depenagem. Então, de acordo com o regulamento técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária da Carne das Aves, que nada mais é que a Portaria 210, pode-se afirmar quanto à escaldagem e depenagem das aves, exceto, ou seja, ele quer a incorreta, tá? O ambiente deverá ser pouco ventilado para evitar contaminações por micro-organismos presentes no ar. Pessoal, você que assistiu a nossa aula aqui, com certeza mataria essa questão. Por quê? Porque quando a gente abordou a questão do setor de escaldagem, lembra que eu falei que era um setor que tinha muito vapor e muita presença de impurezas e sujidades, e que essas impurezas, esse vapor não poderia ficar aderidos na parede, no teto, para não ocasionar uma contaminação cruzada? Então, eu não tenho que ter um ambiente pouco ventilado. Ao contrário, eu tenho que ter um ambiente bem ventilado e com um sistema de exaustão eficiente, ok? Então, portanto, essa é a alternativa que você deveria marcar, porque ele está pedindo a incorreta. Vamos ver a restante? A escaldagem deverá obrigatoriamente ser executada logo após o término da sangria. O aluno não preparado, muitas vezes ele vai ler essa palavra obrigatoriamente
E ele vai ficar na dúvida, ele vai pensar assim, será que é obrigatoriamente? Ah, eu estou com dúvida, será que eu marco, não marco? Você que assistiu a nossa aula, viu o seguinte, que a escaldagem, ela é obrigada a ser executada logo após o término da sangria. Por quê? Não tem outra operação para ser feita, eu tenho que executar logo essa escaldagem. Quando a escaldagem for executada em tanque, o mesmo deverá ser construído de material inoxidável, isso aqui para você é tranquilo, porque em toda aula eu venho reforçando, material inoxidável sempre vai estar presente, proibindo-se o uso de qualquer outro material impermeabilizante nas suas superfícies internas de fins comestíveis. Isso aqui nós abordamos na aula, nós citamos exatamente da forma que está citado na portaria 210, para que você absorvesse essa informação. A depenagem deverá ser mecanizada, executada com as aves suspensas pelos pés e processadas logo após a escaldagem, sendo proibido seu retardamento. Exato, é exatamente assim que a portaria 210 ela traz, essa informação é corretíssima. Deverá ser previsto equipamento adequado e ou área destinada à escaldagem de pés e cabeças e a retirada da cutícula dos pés quando se destinarem para fins comestíveis. Isso aqui não tem dúvida, né? Isso aqui eu acho que está bem claro, porque nós trabalhamos muito esse conceito na nossa aula. Portanto, alternativa A. Vamos para a segunda pergunta? Vou te dar mais um tempo, você pensa aí em casa e a gente já volta com a resposta. E daí, conseguiu resolver? Vamos lá resolver junto? Sobre as diversas etapas do abate e da inspeção das aves, é incorreto afirmar que o intervalo entre a insensibilização e a sangria não deve exceder a 12 segundos. Corretíssimo. Mas como ele que é incorreta, não é essa que eu vou marcar. Mas lembra que a gente abordou em aula que o tempo mínimo que eu tenho que ter entre a insensibilização e a sangria da ave são 12 segundos, ok? Então, alternativa correta. Próxima. O jejum alimentar deve compreender um período médio de 8 horas, desde a suspensão da alimentação e o momento da insensibilização. Também está correto, pessoal. Por quê? Porque a portaria 210, ela fala que a suspensão da alimentação, ela tem que ser de 6 a 8 horas, né? Então, portanto, período médio de 8 horas. Correto. Próxima pergunta, próxima questão. A escaldagem deve ser realizada por imersão das aves em água aquecida por vapor, cuja temperatura varia entre 75 e 90 por um período de 30 segundos. Por que essa está incorreta e por que é essa que eu tenho que marcar? Isso aqui está o seguinte, algumas informações até parecem ser verdadeiras, como realizada por imersão das aves em água aquecida por vapor. Oxe, é verdade, daí você vai pensar, tá certo. Mas olha que interessante, a escaldagem ela deve ser realizada? Ela não deve ser realizada, ela pode ser realizada. Porque se você lembrar na nossa aula, nós falamos que não tem somente um método de imersão em água quente para fazer a escaldagem. Eu posso fazer por aquele sistema de aspersão com água quente ou vapor. Então, ela não deve ser. E outra coisa, pessoal, a portaria 210 não traz nenhuma instrução com relação ao tempo e à temperatura que eu tenho que seguir para fazer essa escaldagem por imersão. Então, não tem nada de 75, 90 graus por um período de 30 segundos. O que a gente tem de parâmetro de escaldagem com tempo e temperatura é para suínos. Então, você vai ter que estudar lá na portaria de suínos, a 711, para entender qual que é o tempo e temperatura definido. Então, está incorreta e essa seria a alternativa que a gente marcaria. As alterações na qualidade da carne podem ser atribuídas à liberação de catecolaminas devido ao estresse ao qual as aves são submetidas no período antemortem. Corretíssimo. Por que está correto isso aqui? Porque realmente, quando a ave é submetida a um estresse crônico ou um estresse agudo, o que é o crônico? É aquele que ela está sofrendo estresse desde o momento lá da granja, desde o momento da apanha até o momento da pendura, né? E
naquele momento da pendura também, se ela for estressante para a ave, no recebimento do caminhão, no frigorífico, até o momento da pendura, eu tenho liberação de catecolaminas, que são hormônios inerentes ao estresse. E miopatias como DFD, PSE, elas são ocasionadas por isso, ok? E essas miopatias, elas interferem diretamente na qualidade da carne. Então tá corretíssimo. Um processo de resfriamento rápido da carcaça é essencial para retardar o crescimento de micro-organismos deteriorantes ou de importância à saúde humana. Tá corretíssimo. Você que vem estudando, observa que desde o momento da sangria da ave, o que você nota? Que a portaria sempre diz que é proibido o retardamento, o acúmulo, o atraso. Por quê? Porque ela se preocupa justamente com isso. Quanto mais rápido eu tenho da sangria ao resfriamento dessa ave, mais qualidade eu tenho ali com relação à inocuidade do processo. Eu não estou permitindo uma proliferação bacteriana tão grande, tá? Então, portanto, correto. Encerramos aqui mais um bloco. Espero que tenha ficado claro. Mais uma etapa. Em breve voltamos com a continuação do fluxograma.